Olá, meus queridos acadêmicos do terceiro período da Fadvale, saudações a todos vocês, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante. Nós vamos tratar dos prazos, mas nós vamos falar sobre regras para contagem dos prazos. Não é difícil contar o prazo, porém, nós precisamos estar atentos a vários detalhes. E essa é uma parte do conteúdo que ela é muito técnica. Então nós precisamos estar atentos às regras expressamente consignadas no Código de Processo Civil. Então aqui não temos uma questão doutrinária tão forte no tocante à questão dos prazos. Então as regras, elas são mais pontuais, elas são mais específicas e precisamos estar atentos. Por quê? O advogado, principalmente, ele não pode perder nenhum prazo em nenhuma hipótese. É claro que o juiz, os serventuários, eles também devem respeitar prazos. Porém, como nós vimos anteriormente, os prazos para o órgão judiciário, eles são impróprios. Então, eles não estão sujeitos à preclusão. Agora, os prazos para as partes, e que normalmente são cumpridos pelos advogados, são prazos próprios e, uma vez não cumpridos, vão gerar preclusão, a perda da possibilidade de praticar o ato no processo de maneira tempestiva. Isso vai prejudicar sobremaneira o interesse das partes. Então, precisamos estar atentos. Agora, vejam só, são dois desafios. Nós precisamos, primeiro, conhecer as regras para contar o prazo. Então, como é que a gente conta o prazo? Então, exclui o dia do início, inclui o do vencimento, somente conta dia útil, enfim. São várias regras para a contagem do prazo. Mas um outro desafio nosso é identificar as regras para o termo inicial. Como que eu consigo descobrir o momento que terá início esse prazo? Então, eu preciso saber qual é o termo inicial da contagem do prazo. O que é o termo inicial? É o momento referencial para o início da contagem. Então, é a partir da intimação, é a partir da juntada aos autos, de um mandado, é a partir da comunicação às partes, aos advogados, a partir do momento que o advogado ele tem ciência do ato na secretaria, no balcão, a partir do momento que ele tem ciência em audiência. Enfim, temos que identificar qual é o termo inicial da contagem. E normalmente você não vai encontrar essa distinção, essa preocupação em identificar regras para contagem de prazo e regras para a identificação do termo inicial, você não vai encontrar em nenhum livro e também não vai encontrar de uma maneira detalhada no código. Então, eu tentei organizar essas regras, estou encaminhando para vocês os slides que nós vamos analisar daqui a pouquinho, para que vocês possam também acompanhar essa aula e ter condição de identificar todos esses dispositivos e, a partir deles, conhecer tanto as regras para contar o prazo, quanto as regras para identificar o termo inicial para a contagem do prazo. Uma outra coisa muito importante que nós precisamos saber quando falamos de contagem de prazo: como o advogado ele fica ciente, como ele é comunicado, como ele é informado sobre o início da contagem de um prazo. Tem a ver com o termo inicial também. Mas o que eu quero destacar aqui agora é o seguinte: nós temos as intimações que são realizadas através do DJE, do Diário do Judiciário Eletrônico. Essas intimações, elas não são relacionadas a processos eletrônicos. Então, o Diário do Judiciário Eletrônico, ele traz as intimações referentes a processos físicos. Então, o que são intimações? Intimação é o ato pelo qual se dá ciência às partes ou a terceiros também
dos atos e termos do processo. Então, é uma maneira que o judiciário tem de comunicar formalmente sobre atos processuais. Mas vejam só, as intimações pelo diário eletrônico, elas dizem respeito àquelas comunicações processuais em processos físicos. Por quê? Porque todo o processo eletrônico, as intimações eletrônicas, elas são feitas no próprio sistema. Aí nós estamos falando não de DJE, não de Diário do Judiciário Eletrônico. Nós estamos falando de PJE, de Processo Judicial Eletrônico. Então, quando o processo é eletrônico, as intimações eletrônicas serão feitas no próprio sistema. E aí nós temos algumas regras específicas para a contagem do prazo. Porque, na verdade, o prazo não vai ser contado para o advogado a partir do momento que a intimação ela é disponibilizada lá no sistema. Dentro do prazo de 10 dias, após a disponibilização da informação no sistema, vai ser contado esse prazo para a prática do ato a partir do momento que o advogado visualizar. Então, ele vai ter 10 dias para visualizar a intimação e a partir do momento que ele visualizar, aí é que começa a contar esse prazo. Então, nós temos que ter o cuidado aí de também identificar que, às vezes, a regra ela vai ser aplicada a processos físicos e aí as intimações elas serão normalmente pelo DJE ou então elas podem acontecer também através do próprio PJE quando o processo ele for eletrônico, ok? Tenhamos, então, esses cuidados para que não haja dúvida no tocante a essa contagem do prazo. Lembrando que nós temos também a Lei 11.419/06, que ela trata do processo eletrônico e ela traz algumas regras importantes para a contagem do prazo por meio do PJE, ok? A partir de agora, nós vamos então analisar especificamente as regras para a contagem dos prazos e também as regras para a identificação do termo inicial. Estou encaminhando também esse material através da apostila disponível no portal do aluno no site institucional, ok? Então vamos acompanhar os slides e vamos fazer alguns comentários importantes sobre essas regras. É fácil contar o prazo, nós só precisamos ter atenção a cada um desses detalhes, a cada uma dessas regras. Vamos então fazer essa análise. Bem, pessoal, a primeira regra é muito simples, ela está aí expressa no artigo 219 do Código de Processo Civil. Na contagem de prazos processuais em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Antes da vigência do atual Código de Processo Civil, ou seja, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, que foi até 17 de março de 2016, os prazos eles eram contados em dias corridos. Então, sábado, domingo, feriado, ele era contado também na contagem do prazo, ele era considerado também na contagem do prazo. Agora não, então os prazos são contados apenas em dias úteis. Detalhe que somente os prazos em dias é que vão ser incluídos nessa regra. Então, se o juiz estabelecer um prazo em horas ou em meses, e se tiver algum prazo em ano, ele não é contado dessa maneira, ok? Lembrando aqui também que somente os prazos processuais são aplicáveis a essa regra. Então, se for um prazo de caráter material para cumprimento de alguma obrigação específica pela própria parte, pela própria pessoa, não haverá, portanto, a aplicação dessa regra. Então, essa é a primeira regra importante, os prazos contados em dias úteis. A segunda regra, salvo disposição em contrário, os prazos eles serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Então, se você identifica que o termo inicial para a contagem do prazo ele se deu hoje, você vai excluir o dia de hoje. Porém, em contrapartida, aquele que for o último dia do prazo, ele será considerado para fins de contagem.
E aqui eu chamo a atenção também para o parágrafo 2º do artigo 224, que ele estabelece uma regra para a contagem do prazo no processo eletrônico. Lá no PJE, nós temos o seguinte, nós temos a disponibilização da informação no sistema. Então, quando o processo é eletrônico, então vamos imaginar, durante o dia hoje, eles disponibilizam no sistema uma intimação. Essa intimação ela vai ser considerada publicada no primeiro dia útil seguinte. E a contagem do prazo ela só terá início no primeiro dia útil seguinte após a publicação. Então, nós temos, primeiro, disponibilização no sistema, depois, publicação e depois o início da contagem do prazo, ok? É uma regra aí importante também, aplicável, no caso, ao PJE. A terceira regra, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então, essa regra, ela quer ensinar para a gente que o prazo ele só vai ser contado naquele dia que tiver atividade forense normal. Então, se naquele dia, por alguma razão, o fórum não funcionou normalmente, não aconteceu atividade judiciária, expediente forense normal, haverá, então, não haverá, portanto, a contagem do prazo nesse dia. O que significa protraído? Transferido, né? Passado para o dia seguinte, ok? A quarta regra, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação. Então, nesse caso, considerando a regra prevista aí no 224, parágrafo 3º, né? Então, você vai ter o dia da publicação e só começa a contar no primeiro dia útil seguinte. A quinta regra diz respeito à suspensão dos prazos. O prazo poderá ser suspenso numa dessas 4 situações. Entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, ocorre a suspensão dos prazos, já que a atividade judiciária é ininterrupta, considerando a Constituição Federal. Então, em tese, não existem férias forenses, né? Então, nesse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a única coisa que acontece é a suspensão dos prazos, mas os serventuários devem estar trabalhando normalmente, né? A justiça tem que estar funcionando normalmente. Por obstáculo criado em detrimento da parte, então, às vezes, principalmente em processo físico, um advogado vai lá, pega os autos do processo com carga, leva para o escritório e o prazo é comum, por exemplo. Aí impossibilita a outra parte de ter acesso aos autos. Então, pode-se considerar aí também um motivo para suspender o prazo. Se ocorrer qualquer das hipóteses de suspensão do processo previsto no artigo 313, se você observar, por favor, leia depois o artigo 313, você vai ver que em várias situações o próprio processo pode ser suspenso. Quando ocorreu o falecimento da parte, do advogado, por convenção das partes, várias outras situações, inclusive motivo de força maior. Esses prazos, portanto, também serão suspensos nesses períodos em que eventualmente ocorrer a suspensão dos processos. E há previsão aí também de suspensão dos prazos durante esses programas que são criados pelo Poder Judiciário para incentivar a autocomposição, a mediação, a conciliação, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, a Semana da Conciliação. Então, os prazos eles podem ser suspensos nesse período. Uma sexta regra. Quando se tratar de publicação eletrônica, deve ser observado o disposto no artigo 3º e também no artigo 4º, parágrafo 3º e 4º da Lei 11.419/06. É a lei que trata do processo eletrônico. E o que está escrito lá? Vamos fazer a leitura aqui, que é muito importante. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Então, você tem até
às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do último dia de prazo para encaminhar a sua petição eletrônica. Lembrando que sempre que o ato tiver de ser praticado através de petição física, ela deverá ser protocolizada no fórum até o horário de expediente forense, que normalmente é até às 18 horas. O artigo 4º, parágrafo 3º diz assim: considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no sistema no Diário da Justiça Eletrônico. Essa informação a gente já comentou, né, em um momento anterior, então é uma regra também muito importante que nós temos que considerar na contagem desse prazo. O artigo 4º, parágrafo 4º, ele trata também de uma outra regra importante: os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Então é o que eu expliquei antes, a gente tem a data da disponibilização no sistema, aí dia seguinte, se for dia útil, data da publicação, e só no próximo dia útil seguinte é que a gente vai ter o início da contagem desse prazo. A 7ª regra: as intimações por meio eletrônico deverão obedecer ao disposto no artigo 5º da Lei 11.419/06. Então, o artigo 5º ele prevê o quê? Que as intimações serão feitas por meio eletrônico no PJE, e essa intimação ela dispensa a publicação no DJE, no Diário do Judiciário Eletrônico. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Na hipótese do parágrafo 1º, ou seja, de se consultar esse expediente eletrônico, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil. E o parágrafo 3º, que traz uma regra muito importante: a consulta a que se refere esses dois dispositivos que nós acabamos de mencionar deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de se considerar realizada a intimação automaticamente quando terminar esse prazo. É o seguinte: o órgão judiciário ele encaminha, ele disponibiliza a intimação eletrônica via PJE. Então, disponibilizou hoje. Você tem 10 dias corridos para visualizar. A partir do momento que você visualizar, começa a contar o seu prazo. Se você não visualizar em 10 dias, aí a partir do 10º dia, começa a contar o seu prazo, mesmo você não tendo visualizado, ok? A 8ª regra: o juiz pode dilatar os prazos processuais. Então, o artigo 139, ele é claro nesse sentido, levando em consideração as peculiaridades, as circunstâncias da causa, o juiz ele pode proceder a essa dilação dos prazos, ele pode prorrogar os prazos, ampliar os prazos, dependendo da situação. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Então, existem aqueles prazos, principalmente os prazos legais, que vinculam as partes e exigem o cumprimento. O juiz ele não poderia reduzir esses prazos sem a anuência das partes. Lembrando que as partes elas têm uma autonomia muito grande, considerando a cláusula geral de negócios processuais do artigo 190 do Código de Processo Civil, que permite, inclusive, a pactuação processual sobre questões envolvendo prazos. A 10ª regra é importante, porém, devemos esclarecer que ela só se aplica a processos físicos. O parágrafo 2º do 229, ele já chama atenção para esse detalhe. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia diferentes terão prazos contados em dobro para suas manifestações no processo. Gente, é importante destacar o seguinte: litisconsortes, quando tem mais de um autor, quando tem mais de um réu. Se esses autores ou réus, esses litisconsortes, eles tiverem advogados diferentes, se o processo for físico, os prazos serão contados em dobro, exatamente para permitir que ambos advogados tenham acesso aos autos físicos. Se o processo for eletrônico, não haverá
essa regra ela não se aplica conforme prevê o parágrafo 2º do próprio artigo 229, ok? Agora, as regras para identificar o termo inicial da contagem. Então, primeiro detalhe importante, a citação, a intimação ou a notificação, elas representam o termo inicial geral para a contagem de prazo, tanto para a parte quanto para o procurador, advocacia pública, defensoria ou Ministério Público. Ou seja, em geral, o prazo é contado a partir da intimação, da citação ou da notificação. Dê uma olhada depois na definição de citação do artigo 238, na definição de intimação do artigo 269 do Código de Processo Civil, e a notificação nós vamos encontrar no artigo 726, artigo 605, inciso 2, 703, parágrafo 3º, 854, parágrafo 6º, são alguns exemplos. Mas nós vamos falar depois sobre comunicação dos atos processuais. Então, normalmente o prazo é contado a partir ou da citação, ou da intimação, ou da notificação. Quando o prazo for para contestar, aí a gente vai observar o disposto no artigo 335. Então, pare o vídeo um pouco, dê uma olhada no artigo 335, que ele traz as regras específicas para a contagem dos prazos quando se tratar de contestação, ok? Bem, uma outra regra importante para identificar quando é que começa a contar um prazo. Considera-se dia do começo do prazo. O artigo 231 traz para a gente uma regra aí bem detalhada. A data da juntada aos autos do AR, quando a citação ou intimação for pelo correio. Então, existem situações, e hoje elas são muito comuns, em que a citação ou intimação acontece pelo correio. Então, o oficial de justiça vai lá, cumpre essa intimação quando ela é feita por oficial de justiça. Mas quando ela é feita pelo correio, é o carteiro que vai lá, entrega a correspondência na casa da pessoa e devolve o AR, o aviso de recebimento. Então, nessa hipótese da citação ou intimação realizada pelo correio, volta o AR, o aviso de recebimento, e haverá juntada aos autos desse AR. A partir da juntada, então, começaria a contar esse prazo. A segunda hipótese, a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação e intimação for por oficial de justiça, inclusive com a hora certa. Então, naquelas situações que for feito por oficial de justiça, aí não vai vir AR, né? Vai vir o mandado cumprido. Aí, o oficial de justiça procede à juntada aos autos, começa a contagem a partir de então. Uma outra regra. A data da ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão-chefe de secretaria. Às vezes, gente, a pessoa não foi encontrada pelo oficial de justiça, não foi encontrada pelo correio, mas aí ela comparece pessoalmente lá, no balcão da secretaria. Aí o escrivão faz a citação dela. Se isso acontecer, a partir desse momento começa, portanto, a contagem desse prazo. Pode ser também uma intimação, inclusive para o advogado, tá? Se o advogado chega lá no balcão, ele é intimado no balcão, a partir dali já começa a contagem do prazo. Aí não precisa nem publicar no diário eletrônico. Outra regra. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz quando a citação ou intimação for por edital. Gente, a citação será feita por edital nessas hipóteses aí do artigo 256. E nessas situações, a gente vai perceber que existe um prazo do edital. É chamado prazo de dilação editalícia. Então, nesse caso, se a pessoa ela é citada ou intimada por edital, a partir do término do prazo do edital, é que vai começar, portanto, a contagem do prazo para a prática do ato. Se a pessoa está sendo citada aí para integrar a relação processual e eventualmente apresentar defesa, a partir do momento que terminar o prazo do edital, começa a contar, portanto, o prazo de defesa. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou intimação for eletrônica. Nós já explicamos essa regra. A data da juntada do comunicado de que trata o artigo 262 ou não havendo esse,
a data da juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar em cumprimento à carta. Carta aqui, gente, é precatória, rogatória ou de ordem. A gente vai estudar também, posteriormente, em comunicação dos atos. Às vezes a pessoa é citada por carta precatória, quando ela mora numa outra comarca. Aí no dia que ela for citada lá, aí vai vir um comunicado para o juiz de origem. Esse comunicado aí, a partir da juntada desse comunicado, começaria a contar o prazo. Ou se esse comunicado não acontecer, aí eles vão devolver a carta precatória cumprida. Aí quando chegar a carta, juntar os autos, aí começaria a contagem desse prazo. Uma outra regra é a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça, impresso ou eletrônico. Naquelas situações em que a publicação ela acontece pelo DJE, pelo Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado no site do tribunal, ok? Aqui não é a situação do processo eletrônico. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga do cartório da secretaria. Carga, gente, é um procedimento que não existe mais no PJE, né? É um procedimento só de processo físico. Carga consiste na retirada dos autos do balcão da secretaria, quando o advogado leva os autos do processo para o escritório ou para casa. Então, se você faz carga nos autos, aí então, se tem alguma intimação pendente, você já se considera intimado. Lembrando que costuma-se usar a expressão secretaria, cartório, secretaria, né? Secretaria normalmente, né? Lá do fórum, né? Mas nós temos também aí a secretaria no tribunal. Por isso que quando a gente fala de atos processuais, há até uma distinção, né? Atos do escrivão ou chefe de secretaria. Porque normalmente, em primeira instância, a gente tem aí, né, nos cartórios o escrivão da primeira vara, da segunda, da terceira. E lá no tribunal a gente não tem essa denominação cartórios, lá a gente tem secretarias, ok? Terceira regrinha, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas em que se referem os itens 1 a 6 acima mencionados. Então, é uma outra regra importante se tiver mais de um réu. Então, o prazo, quando se tratar aí, né, de procedimento comum, processos físicos em geral, ele só começa a contar o prazo do último ato, né, da juntada do último mandado, etc. Havendo mais de um intimando, o prazo para cada um é contado individualmente, então não é contado simultaneamente. Quinta regra, quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprir a determinação judicial corresponde à data em que se der a comunicação. Então, por exemplo, a pessoa ela foi citada para providenciar o pagamento de um valor ao próprio credor ou para entregar um bem para o credor. Então, não depende de manifestação do advogado no processo, é a própria pessoa que tem que cumprir esse prazo. Então, nesse caso, o prazo vai começar a ser contado exatamente a partir do momento em que se der a comunicação. Então, não tem que esperar juntada aos autos de mandado. O prazo para interpor recurso, ele é contado a partir do momento em que as partes ou os interessados aí são intimados da decisão. É a regra prevista no artigo 1003. E essa intimação pode se dar de várias maneiras, né? Ela pode ser através do diário eletrônico, através do DJE, ela pode ser pessoalmente, às vezes o advogado está ali na hora da audiência, aí tem até a regrinha do parágrafo 1º para isso, né? Considera-se intimado em audiência quando nela for proferida a decisão. Às vezes você está na audiência, o juiz proferiu a decisão no momento da audiência, já sai dali intimado, não tem que... Pessoal, então são esses os detalhes que eu queria destacar sobre contagem dos prazos. O mais importante é que vocês façam o acompanhamento por esse material e também que façam a leitura detalhada de todos os dispositivos legais e a nossa apostila para que vocês possam compreender essas regras para contagem de prazos, ok?
Bons estudos a todos e um grande abraço.